E aí, camaradas de cultura internacionalista, insurgente e insubmissa? Se você decidiu nos acompanhar é porque também quer fazer mais movimento político-cultural e menos governança da política cultural. E para falar desse assunto, vamos começar do início: cultura e bem comum. Para isso, precisamos estar por dentro do que é cultura. A palavra se origina de cultivar. Inicialmente como cultivo da terra, esse significado se alarga com o passar do tempo, incluindo também outros cultivos materiais e imateriais, como conhecimentos e valores, por exemplo. Sabe aquela lenda regional que tu escutou quando era criança, ou aquela comida que só tem no teu estado? Ou coisas tão diferentes quanto a forma como lidamos com a morte ou a noção que temos de democracia? Então, tudo isso está no campo da cultura. Mas seria um engano entender que todo e qualquer cultivo ou que tudo que nasce nos territórios é bom. Assim como na natureza, por exemplo, tem espécies invasoras e parasitas que sufocam e matam outras plantas, na vida em sociedade tem culturas de morte. Culturas que fazem outras definharem, diminuírem até não existirem mais. O Pontão de Cultura e Política Pátria Grande identifica uma série de construções ideológicas, de vetores estruturantes das relações sociais e econômicas que se espalham do nível micro ao macro, que determinam processos, configurações e estruturas incompatíveis, contrárias à construção desse devir bem comum. E o que faz desses elementos contra o bem comum? Simplesmente o fato de não priorizarem o todo, mas pequenas frações tornadas privilegiadas em detrimento de milhares de desprivilegiados que vivem miseravelmente e são eventualmente detentores de direitos formais, mas não de fato. Assumimos nesse ponto da argumentação que ao vocábulo bom é atribuído aquelas condições objetivas e subjetivas, materiais e simbólicas, que promovem o inverso da planta parasitária, ou seja, promovam vida em todas as direções e sentidos, e não somente em determinadas direções e sentidos, beneficiando grupos específicos e excluindo a maioria. Declina-se daí que tudo que se cultiva material e imaterialmente, gerando vida excedente de vida, necessariamente deve banhar a todas as populações, mas também a natureza como um todo, de modo que o fenômeno vida possa ser tão longevo e sano quanto possível sobre esse planeta. Ou seja, a cultura como cultivo de coisas materiais e imateriais boas, pois promovem vida e não como cultivo de coisas que despotencializam a vida. É necessariamente uma cultura para a afirmação do bem comum, entendido como uma infinita aproximação, sempre uma construção, um devir bem comum. Nesse sentido, produzir e difundir uma cultura que se designa como viva aponta para a busca de meios que assegurem vida, vida digna, vida boa, bem comum. Isso nos obriga a refletir sobre quais meios favorecem essa experiência e quais apontam para o sentido diametralmente oposto, podando e privatizando a vida, definindo o que deve e o que pode ou não viver. Para se afirmar o horizonte do devir bem comum, há de se necessariamente negar esses vetores estruturantes, mas não como retórica idealista, antes por meio da análise das condições concretas, materiais das nossas próprias vidas, limitadas, condicionadas, cerceadas estruturalmente. Dentre esses vetores que geram concentração de riquezas completamente desigual, injusta e desumana, o Pontão de Cultura e Política Pátria Grande identifica o capitalismo, a colonialidade e o patriarcado como aqueles vetores-chave que precisam ser expurgados de qualquer lógica de sociabilidade em todos os níveis, seja no nível comunitário, seja no nível macro, da relação internacional, por exemplo. Esses vetores estruturantes não são uma invenção ou uma construção inédita do Pontão de Cultura e Política Pátria Grande. Portanto, não pretendemos reinventar a roda. Apenas nos somamos a camaradas e movimentos, sobretudo de uma tradição crítica e, mais especificamente, materialista, histórica e dialética, que se debruçam sobre esse campo há quase 2 séculos. Falamos de muita coisa hoje. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes deixo um convite para vocês continuarem nos acompanhando e vendo nossos vídeos. E 2 pequenas reflexões de José Luiz dos Santos. Não há razão para imortalizar as facetas culturais que resultam da miséria e da opressão. Afinal, as culturas movem-se não apenas pelo que existe, mas também pelas possibilidades e projetos do que pode vir a existir. E também,
A cultura é uma produção coletiva, mas na sociedade de classe, seu controle e benefício não pertencem a todos. Agora sim, até o próximo episódio!